Salmo, capítulo 1, verso 1. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Deus tem sido tão bom conosco, né? Tão maravilhoso. Os caminhos de Deus são perfeitos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou pôr na outra tradução, a atualizada, pode ser? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para você. O projeto de Deus é que nós sejamos bem-aventurados, felizes. A palavra e a fonte, ela tem incorporado na visão dela esse pensamento da palavra, que nós seremos bem-aventurados. É claro que temos aflições, temos dificuldades. Semana passada nós falamos sobre crescer no meio das provações, das dificuldades. Quem estava conosco aqui domingo passado, né? Você ouviu esta palavra conosco. Mas o propósito de Deus, o objetivo de Deus é nos levar a ser bem-aventurados. E na sexta-feira, véspera da nossa conferência, eu estava falando com o apóstolo, nossa conferência ali no Brasil 21, e a Fonte da Vida, muitos de vocês talvez não saibam, mas ela começou, eu acho que foi antes de 2000, né? Eu vim para cá em 2001, provavelmente em 95, e o apóstolo saía com uma equipe, trazia um músico, geralmente o Bispo Moza, que hoje está em Anápolis, ele pegava o carro e ia fazer o culto no auditório de um hotel ali, que até hoje está lá em frente ali, onde nós fizemos a conferência, ali atrás, na verdade atrás, chama Hotel Fenícia, e ali acontecia os cultos evangelísticos da Fonte, e depois alugamos um templo, e depois viemos para cá, e nós estamos aqui já há 22 anos, amamos Brasília, amamos você. Então muitos anos se passaram, 20 anos, 25 anos que o apóstolo vinha e plantou a semente da Fonte. E é claro, nós queremos mais. Quem quer mais? Nós sempre queremos mais, amém? Nós queremos repercutir, nós queremos multiplicar tudo que a Fonte tem alcançado, e nós queremos alcançar o melhor de Deus aqui também. Mas pela graça de Deus hoje, temos um colegiado de bispos aqui, temos 9 salões, a Fonte TV, tantas coisas boas, uma equipe de pastores, pastoras, uma liderança maravilhosa, dedicada, a nossa sede própria aqui, que é o milagre de Deus. A gente tem que ter gratidão. A gente vê a história da Fonte, a gente tem que valorizar. E eu sei que essa história da igreja, ela se repercute também na nossa família. Nós não temos tudo o que nós queremos, porque a palavra, ela alarga a nossa visão, é ou não é? A palavra nos leva a ter uma visão de águia, uma visão grande, uma visão maravilhosa. Mas quantos anos nós orávamos aqui pela Fonte TV em Brasília, quem participou? E eu vim aqui e pedia para a igreja orar, e eu confesso que para mim, na expectativa humana, pastor Pedro, era impossível a Fonte, dentro da perspectiva logística, racional, humana, nós não tínhamos como trazer a Fonte TV para cá. Mas o doutor Alonso, advogado, deu uma pesquisada, foi o senhor que entrou em contato com o engenheiro na área, descobriu um caminho, a Fonte foi para Águas Lindas, de Águas Lindas para Ceilândia, e hoje está aqui
em Brasília, amém? Graças a Deus por isso. Então nós temos que entender realmente se nós estamos andando, e eu queria destacar aqui 3 coisas: no conselho de Deus, no caminho de Deus e celebrando Deus. Aqui fala de 3 níveis que nós temos que ter na nossa vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. As más conversas corrompem os bons costumes. Então nós temos que entender que o conselho de Deus é para o nosso bem. Nós temos que ouvir a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra na nossa mente e no nosso coração, para que nós sejamos bem-sucedidos, eu e você, bem-aventurados. Meu irmão, Deus derramou a fonte para o mundo inteiro. A visão, o sonho prosperou. Fala para você, irmão, você está numa obra frutífera, mas tem que ter paciência, perseverança para frutificar. Os frutos vêm, os resultados vêm, mas primeiro eu tenho que ouvir o conselho, eu tenho que aceitar o conselho de Deus, rejeitar o conselho do ímpio. O ímpio, ele ouve a voz do maligno, ele ouve a voz do mundo, ele escolhe os caminhos dos pecadores e ele se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ouvir, depois caminhar e depois celebrar, porque sentar na roda é uma roda que para ele é prazerosa. Para nós é prazeroso estar na presença dos irmãos. Quem concorda? Para nós é prazeroso estar na casa de Deus, ter comunhão com os irmãos em Cristo, relacionamento com os irmãos em Cristo. Então nós temos que ouvir o conselho de Deus, nós temos que escolher os caminhos de Deus. O conselho é ouvir, o caminhar é praticar. Esses ensinamentos, ele nos ajuda a extrair da palavra o entendimento, o discernimento, para ouvir o conselho de Deus, para escolher andar no caminho de Deus. Então, primeiramente, eu tenho que meditar na palavra. Filipenses 4:8 fala que tudo que é puro, tudo que é louvável, se tem boa fama, se tem valor, isso nós temos que meditar. A palavra de Deus, ela é tremenda. Eu li agora uma publicação do apóstolo, de uma pesquisa americana, uma faculdade americana, que ela fez um estudo científico e estatístico. Eu não sei se você pode ler, o apóstolo postou um resumo, o bispo falou, eu não sei se leu. A probabilidade das pessoas que liam a Bíblia a sofrer algumas coisas. Eles fizeram uma pesquisa, pessoas que não liam a Bíblia, pessoas que liam a palavra uma vez por semana, pessoas que tinham o hábito de ler 3, 4 vezes por semana, e eles descobriram estatisticamente, pesquisando e acompanhando a vida dessas pessoas, que aqueles que liam a palavra 4 a 5 vezes por semana, eles tinham menos vícios, menos dependência de álcool e coisas semelhantes. Eles viviam melhor do que aqueles que não tinham a prática da leitura. Mas, meu irmão, minha irmã, a palavra, ela renova a nossa mente, renova o nosso pensamento. A palavra nos leva a ter conexão com Deus, a ter sabedoria de Deus, para escolher os caminhos de Deus. Mas não basta ler. O apóstolo Tiago, ele diz no capítulo 1, verso 22, Tiago capítulo 1, verso 22,
tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Ouvir é bom, conhecer é bom, aprovar é bom, mas para ser bem-aventurado tem que praticar. E nós não podemos praticar aquilo que eu concordo e não praticar aquilo que eu discordo. Nós temos esse legado. Não, até aqui eu concordo, mas aqui eu não penso assim. Irmão, a sabedoria de Deus é maior que a nossa. É melhor ajustar o nosso pensamento à palavra dele, porque ela vai trazer bem-aventurança para nós. Ela vai trazer sucesso nos nossos caminhos. Ela vai trazer frutos bons para nós e para a nossa família. Então ele fala, bem-aventurado é aquele que pratica a palavra e não somente ouve. Enganando a vós mesmos, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, e o pior é que acostuma, irmão. Tem muita gente que ouve a palavra, conhece a palavra, mas acostumou a não praticar a palavra. Quem concorda comigo, levanta a mão. Eu não. Ela acostumou a viver um padrão que não é o padrão da palavra. Abriu concessões, e quando se abre concessões, se perde a bênção, se perde o resultado. Por exemplo, medicamento. Mas antibiótico me ensinaram, quando eu tinha os meus filhos mais jovens, que eu fui aprender isso. Porque o brasileiro gosta muito de automedicar, é verdade ou não é? E antes, eu não sei, hoje é mais difícil, mas na época que eu era criança, você ia na farmácia e comprava qualquer remédio. Comprava antibiótico e pá. E é muito comum, até hoje, tem brasileiro que compra um antibiótico, toma 3 comprimidos, doutor, e depois para. Aí desenvolve que as superbactérias, que elas... Porque aí um dia a pediatra dos meus filhos falou, olha, o medicamento tem que ser dado na hora certa e durante todo o período. Porque se você enfraquece o inimigo, mas não liquida ele, ele vai voltar mais forte. E aí que era o mal. Porque aí a pessoa faz isso com a palavra. Ela começa a ser abençoada, mas aí no meio do caminho ela perde a intensidade. E ela perde a fidelidade, a constância na palavra. E ela perde o resultado. E o pior, ela acostuma. Ela acostuma a viver desta maneira e vai se tornando um cristão religioso, e as bem-aventuranças que Deus preparou para ele não acontecem na vida dele. Que Deus nos livre disso. Quem quer que Deus te livre? Por isso que Jesus fala, olha, oxalá seja frio ou quente. É melhor uma pessoa que é fria, que sabe que está fora da vontade de Deus, que precisa se arrepender e voltar de todo o coração para Deus. É claro, é melhor a pessoa quente. Quem é quente? Quem é fervoroso espiritual? Corrigindo, melhor a pessoa fervorosa. Mas Jesus falou, olha, você, ó igreja, lá em Apocalipse, ele fala, qual é a igreja? Vocês me ajudam lá, eu não decorei. Ele fala, ó igreja, oxalá fosse frio ou quente, porque és morno. Por quê? Porque é que nem aquela pessoa que toma antibiótico, não na hora certa e não no período certo. Ele tem uma melhora, mas depois o rebote é maior, o inimigo vem mais forte. Fala comigo, Deus me livre disso. Então, se alguém ouve a palavra e pratica, fala ouvir, fala bem-aventurado, é aquele que ouve e escolhe os caminhos de Deus. Traduzindo, é ouvir e praticar a palavra. E se eu pratico a palavra, eu vou provar e ver que a palavra é boa. Eu vou ter o resultado da palavra, e o resultado da palavra vai alegrar o meu coração. Eu não vou sentir
a perda das coisas do mundo, a renúncia daquelas coisas que aparentemente era boa, porque eu vou desfrutar de algo melhor. Uma vez um missionário holandês, pai de um dos pastores que estava na fonte, ele pregou e ele falou: como que você tira o osso de um cachorro? Como que você tira o osso de um cachorro? Você oferece um filé. Ele larga o osso, ele vai para Fala para o seu irmão: o diabo te dá o osso. Mas se você ouvir a palavra e praticar, você vai saborear um filé. Você vai ser bem-aventurado no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida emocional. Você vai ser bem-aventurado em todas as áreas da sua vida. A recompensa continua no céu, mas o resultado começa aqui. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aquele, meu irmão, que pratica a palavra, como diz Tiago, terminar de ler lá. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente, ele dá atenção à palavra. Por quê? Porque ele quer moldar a vida dele, os valores, pela palavra. Na lei perfeita, a lei da liberdade, perfeição é a palavra, libertação é a palavra, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Meu irmão, nós temos que ler, temos que atentar e temos que permitir a palavra mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa agenda, mudar os nossos valores, e aí nós vamos andar nos caminhos de Deus, porque vamos praticar, e aí nós seremos bem-aventurados. O resultado vem de ouvir e andar nos caminhos, vem de aceitar o conselho e andar nos caminhos de Deus. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Operoso praticante. Quem quer ser operoso praticante da palavra? Esse será bem-aventurado no que realizar. Oh, meu irmão, levanta as mãos, fala: Deus, eu escolhi o seu conselho e os seus caminhos. Me ajuda, ó Deus, a não me deixar enganar pelos pensamentos deste mundo. Me ajuda, ó Deus, a perseverar nos seus caminhos e a experimentar e provar a fidelidade da palavra na minha vida. Abre comigo o Salmo 34, verso 8, olha o que diz. Salmo 34, aí nós vamos ter o terceiro passo, que é celebrar a palavra. Celebrar o resultado da palavra, celebrar o resultado de ouvir o conselho de Deus, de andar nos caminhos de Deus, e à medida que os anos passam, provar os resultados da obediência. A obediência traz resultados maravilhosos. E aqui no Salmo 34, verso 8. Ó, provai e vede, provai. Fala comigo, provai. Fala, provai, experimentar. Então, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado aquele que nele se refugia. Meu irmão, quando eu experimento e quando eu recebo o resultado de ouvir o conselho, de ajustar a minha vida com o conselho da palavra,
de perseverar na obediência da palavra, eu vou provar a fidelidade de Deus. As bênçãos te alcançarão. Fala para o seu irmão, as bênçãos te alcançarão. Olha para mim, os caminhos de Deus são abençoados. Quem crê que os caminhos de Deus são abençoados? Levanta as duas mãos e fala, Senhor, não permita eu olhar para os caminhos, ou desejar os caminhos que me afastam do Senhor. Oh meu Deus, me ajuda a perseverar nos caminhos do Senhor, a tal ponto que os resultados me levarão a celebrar os caminhos do Senhor. Então, voltando lá em Salmo 1, a partir do verso 1. E aí a palavra diz, verso 2, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, é ter o prazer na lei do Senhor. Isso é resultado da obediência. Isso é resultado da confiança, de caminhar em obediência nos caminhos de Deus, deixando a palavra dirigir os meus passos, minhas escolhas, minhas prioridades. E aí eu vou aprender a ter prazer. Davi, ele experimentou tantas coisas na vida, sucesso, herói de guerra, riquezas, mas ele amava a palavra de Deus. Ele escrevia, ele cantava salmos, falando da palavra de Deus. Meu irmão, quando você e eu descobrimos isso, nós vamos ter prazer. E para encerrar, eu queria citar aqui, eu já citei algumas vezes aqui José, então não vou nem falar de José mais, porque José, eu já falei, se não me engano, domingo passado. José, ele escolheu obedecer a palavra e ele teve um final de vida que não abençoou somente ele, mas toda a sua família e toda a humanidade na época dele. A revelação que ele teve, interpretação do sonho de Faraó, livrou a humanidade de perecer nos 7 anos de fome. Mas José, ele escolheu, e eu queria associar a palavra agora, os propósitos e os valores. Os propósitos que Deus tem para nós, depende de eu e você ouvir o conselho de Deus, escolher o caminho de Deus e celebrar, ter prazer em Deus e na vida e no resultado de uma vida na presença dEle. José fez isso. Ele não se afastou de Deus. Ele preservou os valores e ele alcançou os propósitos. Fala comigo, se eu preservar os valores, eles me levarão a viver os propósitos de Deus, dos caminhos de Deus, que me levarão a ser bem-aventurado. É as escolhas que eu e você fazemos, a fidelidade, a santidade, amar a casa de Deus, o povo de Deus, não ceder às tentações. Estas escolhas vão me conservar e te conservar no caminho que nos levará a alcançar os propósitos. Meu irmão, se José tivesse vacilado, ele não chegaria aonde ele chegou. Foi os valores que ele preservou. Outro que eu quero citar, Daniel. Abre comigo em Daniel, capítulo 1, verso 8. Quando Daniel foi levado prisioneiro lá para o palácio de Faraó, de Nabucodonosor,
do rei da Babilônia, eu acho que era Nabucodonosor. E a palavra diz que ele tinha, por ordem do rei, comer das iguarias do palácio, da mesa do palácio, para que ele tivesse uma boa aparência diante do rei. Mas ele viu ali no cardápio coisas que a palavra não aprovava. Mas o sistema que ele vivia, e aonde ele vivia, ele era obrigado a comer. Mas aí a palavra diz aqui, resolveu Daniel firmemente. Fala para o seu irmão, tem que ser firme. Se você não for firme, o inimigo passa a conversa. Ele te engana, tem que ser firme. Resolveu Daniel firmemente não contaminar com as finas iguarias do rei. Por quê? Porque na palavra, segundo a cultura judaica, ele tinha que preservar de alguns alimentos. E isso para nós é uma simbologia. Os valores do mundo não se combinam com os valores de Deus. O nosso padrão e o nosso estilo de vida não é o padrão e o estilo de vida que o príncipe desse mundo determina. E nós temos que ser firmes para não contaminar e para também incutir nos nossos filhos e na nossa descendência, valorizar a Deus e a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu com Daniel? Ele com sabedoria falou com o chefe, e ele falou, mas por que eu tenho que comer isso? Ele falou, não, porque o rei quer que você tenha uma boa aparência a hora que você comparecer diante dele. Ele falou, então vamos fazer um teste 10 dias. Tem que ser inteligente. Fala para o seu irmão, tem que ser inteligente. Me prova 10 dias, eu vou comer o cardápio de Deus, do meu Deus, e os outros vão comer o cardápio do palácio. E a palavra diz que só em 10 dias, a aparência de Daniel, a sabedoria dele e dos companheiros dele, dos amigos dele que também se preservaram, estava muito acima daqueles que comeram das iguarias do rei. Meu irmão, não se engane. O diabo quer nos roubar o melhor que Deus tem para nós. Você e a sua casa, os teus filhos, serão muito melhor sucedidos se ficar firme como Daniel ficou. Conselho de Deus, caminho de Deus e alegrar em Deus. Fala comigo, conselho de Deus, da palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus e celebrar os caminhos de Deus. Porque os caminhos de Deus, provai e vede que o Senhor é bom, bondade, misericórdia, as bênçãos vão nos alcançar. E Deus abençoou Daniel. E a palavra diz, olha capítulo 2, verso 47, ele foi alcançando o sucesso, e ele interpretou o sonho do rei, e disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Meu irmão, Deus tirou Daniel da cauda e colocou ele como cabeça. Fala, Deus vai me tirar da cauda e vai me pôr como cabeça. Mas para isso eu tenho que ouvir o conselho. Se Daniel não preservasse os valores, ele não teria a sabedoria e o Espírito de Deus. Sabe como Daniel ficou conhecido?
durante 3 reinos, Babilônia, Medo-Persa, e chegou até Dario do reino da Grécia. Ele ficou conhecido como o homem que tinha um espírito de sabedoria de Deus. Meu irmão, Deus vai te honrar. Fala comigo, Deus vai me honrar. Eu vou amar a palavra, vou celebrar o meu Deus. As oportunidades de ceder vêm, as justificativas para sair do caminho da palavra vêm, mas nós temos que estar firmes e nós vamos celebrar a palavra e as vitórias de Deus na nossa vida. E terminando, Mordecai e Esther. Mordecai e Esther também. Mordecai ensinou a sua prima Esther desde pequena a valorizar o Deus de Israel e o povo de Deus. E Mordecai, ele se tornou grande também no reino da Babilônia. Sabe por quê? Porque ele preservou os valores. E chegou o momento que a fé de Esther foi provada. Ela foi escolhida para ser rainha. Eram os propósitos de Deus, meu irmão. E ali, Amã queria destruir os judeus. E Mordecai falou: Esther, se você não interceder pelo nosso povo, Deus levantará livramento por outro. Mas Deus te pôs aí para este propósito. E ela falou: eu vou arriscar. Eu não vou abrir mão do meu Deus, da minha fé e do seu conselho. Mordecai era para Esther como a igreja, o conselho de igreja é para nós. Era um conselho espiritual, um conselho que vinha de Deus. Meu irmão, e ela se expôs, e Amã caiu diante de Mordecai. E o prestígio de Mordecai e de Esther se tornou grande e abençoou todo o povo de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra nos leva a ouvir a palavra, praticar a palavra e celebrar a palavra, nos leva a não ceder nas decisões pequenas, nas decisões que vão determinar lá na frente o nosso sucesso, a nossa vitória. Talvez quantas pessoas tiveram a oportunidade de ser Daniel, mas cederam. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ser Esther, mas cederam. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ser José, mas cederam. Porque eles preservaram o conselho e os valores e sujeitaram aos valores da palavra, mesmo se arriscando. Deus realizou grandes propósitos na vida deles, que abençoou a casa deles, que abençoou a geração deles e que eles foram reconhecidos até pelos inimigos. E o apóstolo falou ontem de Davi, que recebeu a unção para perseverar quando ele foi rejeitado, que recebeu a unção para ser reconhecido diante dos adversários, e que recebeu a unção para governar todo Israel.